chamaste para caminhar na vida contigo. Sejam bem-vindos novamente à nossa pregação cristã. Na nossa pregação, nos nossos ensinos bíblicos, é para que todos nós tenhamos a oportunidade em conhecer quem é Jesus Cristo. Em qualquer lugar que nós vamos, nós podemos ouvir falar em Jesus Cristo. Mas quem é esse Jesus? Nós ouvimos falar em Jesus, mas nós não conhecemos Jesus. Nós podemos ir à igreja, nós podemos fazer tantas coisas, mas nós nunca conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus na tua vida? E hoje eu quero falar andar pela fé em Jesus Cristo. Termos fé em Jesus Cristo. A Bíblia não mostra fé em mais ninguém senão em Cristo. Por causa disso é que é importante em nós conhecer quem é Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus, nosso Pai, Tu ofereces a nós a escolha da vida ou da morte. Nós temos de escolher como viver agora, sabendo que a nossa escolha hoje determinará como nós vamos viver no futuro. Amém? Como nós vamos viver no futuro, na vida que está para vir. E na vida da manhã. Aqui na terra. Viver pela fé. Viver pela fé. Esta frase é muito conhecida. A frase, quem tiver fé em Jesus Cristo está salvo. Por essa frase se entende que a salvação ou libertação é muito fácil, mas será que é mesmo assim tanto fácil? Não. Será que seja assim tanto fácil? Não. A frase é muito conhecida. Quem tiver fé em Jesus Cristo está salvo. Há duas qualidades de fé. Há a fé morta, que não obedece à palavra de Deus. Há a fé morta, que não faz obras, não faz ações. Há a fé morta, que nós falamos, mas nós não fazemos. Nós dizemos que acreditamos, mas nós não obedecemos. E isso é uma fé morta. É uma fé que nos leva à destruição, que nos leva ao inferno. E há aquela fé que é verdadeira. Nós não só dizemos que acreditamos em Jesus Cristo, mas nós vivemos como crentes em Jesus Cristo. Além que nós vamos cair, mas nós se levantamos, porque nós somos seguidores de Jesus Cristo. Portanto, mas será que é mesmo assim? Isto caberia aos líderes religiosos que estudam a Bíblia levar os seus fiéis melhor esclarecimento no entendimento dos textos bíblicos. O de que vamos tratar é um exemplo de que nós podemos aprender e claramente nós podemos ver assim o que acontece quando já deveria ter acontecido há muitos séculos. Porque já por muitos anos os evangelhos foram escritos em grego e a palavra grega evangélica, patis, traduzida por fé no português, significa também fidelidade. E São Jerônimo, em sua Vulgata Latim, traduziu para a latim por fides. E fides, que em latim significa também fidelidade. Além da fé, quem tiver fé em Jesus Cristo se salva. Às vezes melhor seria dizer quem tiver fidelidade em Jesus Cristo salva, ou quem quer dizer quem tem a crença, a confiança e segue Jesus Cristo, esse salva. Ora, quem tiver fidelidade em Jesus Cristo, estudando um ponto em prática, o seu evangelho realmente se liberta e se salva. Claramente que o evangelho de Jesus Cristo nos ensina como nós somos salvos e como nós recebemos a salvação, que é pela fé que nós temos em Jesus Cristo.
E quando nós tiramos dessa fé dos ensinos de Deus, que é a palavra viva, e nós seguimos outros ensinos que são das palavras mortas, da fé morta, nós não podemos ter os benefícios ou os resultados que Deus promete. Porque a Bíblia, o Evangelho, nos ensina a maneira em que nós podemos receber as promessas de Deus. Como é que nós podemos viver ao agrado de Deus e como é que nós podemos ser salvos pela morte de Jesus Cristo, pela sua ressurreição. Mas há um só caminho, como ele diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas nós temos tido, por meio de séculos, de anos e anos, líderes religiosos enganando o seu povo, trocando os ensinos de Deus. E por ser tantos e tantos anos, há tantas e tantas pessoas perdidas, pensando que estão servindo a Deus, pensando que estão seguindo Jesus Cristo, mas sem confiança em Jesus, usando outros degraus, outras escadas, outras pessoas que já viveram e morreram para se chegar a Deus, e ignorando, rejeitando os ensinos de Jesus Cristo, que é aquele simples ensino que claramente nos mostra que nós devemos ter fé nele. Nós devemos ter não só a fé, mas a confiança e a certeza absoluta que Ele, que era Deus encarnado, que Ele, que desceu do céu à terra, que Ele estava do princípio, que Ele que é a palavra viva de Deus. E nós, por muitas vezes, ignoramos tudo isso para buscar outros ensinos. Mas nós queremos os mesmos resultados, os mesmos benefícios. Porém, ser fiel mesmo a Jesus Cristo na fase atual da nossa evolução humana não é fácil. Não é fácil. Poderíamos dizer que quem é fiel a Ele, de fato, são as pessoas que são desprezadas por muitas vezes em todo o sentido da palavra. O que acontece quando aquelas pessoas que até reuniram-se em si próprias, aquelas que pensam que não precisam de mais senão de Jesus Cristo, são esses que aceitam o sacrifício de Cristo da cruz. Por causa disso é que até aqueles que renunciam a si próprios, e eis dois exemplos que nos deixam essa questão bíblica bem clara. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Como diz em Lucas, capítulo 14, no versículo 33. Isto não sou eu que estou dizendo. Isto são a palavra de Deus. Jesus estava dizendo aos religiosos, vocês têm que deixar o seu modo de viver, a sua religião, os seus ensinos, para entrar nos ensinos verdadeiros da palavra de Deus, e vocês têm que se renunciar de si mesmo. E depois podemos dizer, todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, toma a sua cruz e siga-me, como diz em Lucas capítulo 9, versículo 23. A expressão pegar a sua cruz significa aceitar ou escolher o sofrimento da karma ou do mal feito no passado desta encarnação ou da outra. Sim, pois ninguém consegue escapar da lei evangélica de maneira alguma. Se alguém semear o mal, também tem que acolher o mal. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo, como diz em Mateus 5, versículo 26. O que é que isto diz? Mateus 5, versículo 26. Diz assim, em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus está falando, tu entras no inferno e enquanto não pagares por teus pecados não sais dali. E a Bíblia ensina que é impossível nós pagar pelos nossos pecados. Só nós teremos um inferno para a eternidade.
Mesmo aqui nesta terra, há muitas pessoas nesta vida que muita gente não pensa que quando semeia o mal, que o mal que vai chegar. Semeias o mal, vais acolher o mal. E se acolheres o bem, vais acolher o bem. Há muita gente que diz, mas eu faço o bem. Mas eu não posso acolher nada. Nada acontece de bom a mim. Às vezes nós temos que dar o tempo. O tempo para que a semente cresça. Para que a árvore dê fruta. Mas quando nós confiamos em Deus e nós vivemos pela fé em Jesus Cristo, nós acolhemos sempre a sua paz, o seu amor, a sua graça, a sua vitória e sim a nossa salvação. E é isso que é importante para nós. Se alguém semear o mal, tem que acolher o mal. Em verdade vos digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus capítulo 5, versículo 26. O maior mestre que nos ensina nessa passagem, que somos nós mesmos, é que pagamos os nossos pecados desde o primeiro até o último. Nós não podemos pagar pelos nossos pecados. A Bíblia diz que nenhum de nós pode pagar pelos nossos pecados. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Há uma só maneira que os nossos pecados sejam pagos e é pelo sacrifício e pela morte de Jesus Cristo na cruz. E nós recebemos esse sacrifício. E nós entendemos a morte de Jesus Cristo. E nós recebemos a salvação pelo intermédio de Jesus Cristo, pela fé que nós colocamos em Jesus Cristo. A fé de obediência. A fé de amor. De amar a Deus sobre todas as coisas. Para que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos. Há muita gente que diz, eu não posso amar o próximo como a mim mesmo. E é verdade. Nenhum de nós podemos. A não ser que nós tenhamos o Espírito de Deus entre nós. Deus conosco. Aí nós podemos. Nós podemos por qual é a razão? Porque não somos nós vivendo para nós, mas somos nós novas criaturas em Cristo e nós estamos vivendo para Deus. Porque nós somos de Deus. Para nós voltar para Deus. E é verdade que nós podemos reconhecer e reconhecer muito bem. É verdade que Paulo nos diz que o sangue de Jesus lava os nossos pecados. Que ele foi pelos rituais, purificação da judaísmo, de outras religiões, da Palestina e de outras nações vizinhas dela. Devemos respeitar ideias religiosas, mas não devemos aceitá-las e vivê-las, a não ser que sejam do acordo com a palavra de Deus, que para Deus não há religião. Para Deus, Ele só quer de nós relação, que nós tenhamos uma relação com Ele. É verdade que maior é o nosso Mestre, que tinha até tanta maneira de se servir, não só a Deus, mas ao próximo, que somos nós, que Ele morreu na cruz para a nossa salvação. A misericórdia que Jesus pede em Mateus 9:13 diz o seguinte: misericórdia quero e não sacrifícios. Nós não devemos fazer sacrifícios para ir para o céu, nós não precisamos fazer sacrifícios para adorar a Deus, para amar a Deus, para agradar a Deus, mas sim, misericórdia. Nós temos misericórdia do próximo, nós ajudamos a quem precisa e sim, nós aceitamos a misericórdia do Pai do céu, que é Deus verdadeiro. Mas nós temos que ver, devemos respeitar o pensamento da religião como de antigamente, mas nós devemos reconhecer que o sacrifício do sangue derramado, que foi Ele o único pagamento dos nossos pecados. Nós não podemos fazer mais, nós não podemos fazer menos, mas nós temos a escolha em aceitar ou rejeitar esse sacrifício, esse sangue de Jesus Cristo,
a qual muitas pessoas dizem: há muitos caminhos para o céu. A Bíblia diz que há muitos caminhos que parecem ser bons aos homens, mas nos leva à morte. Portanto, há um só caminho para o céu e nós já falámos nesse caminho. Como nós podemos viver pela fé? Quem tem mesmo a fidelidade de Jesus Cristo, obviamente, acredita no fato, no seu ensino. Sim, no ensino dele. Assim, nesse caso, a fidelidade a ele vem até à frente da fé nele. Pode-se dizer, portanto, que essa fé verdadeira em Jesus Cristo salva-nos mesmo. Por causa disso é que nós temos que ter fé. Fé em Jesus Cristo. Todos os ensinos que nos tira de Jesus Cristo e nos coloca com pessoas que viveram no mundo, morreram no mundo, algumas foram chamadas por Deus para servir no mundo como nós somos chamados, para testemunhar dele. Mas nós não somos deuses. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Nem as outras pessoas. Maria, a mãe de Jesus, os apóstolos, todas essas pessoas não podiam fazer nada, não podem fazer nada, nunca nos puderam ajudar, mas foram serventes de Deus, mas não nos pode salvar, não nos pode levar a Deus, não podem receber orações nossas, nada disso. A Bíblia diz, não só diz que não, mas a Bíblia condena em nós rezar para pessoas como Maria, aos santos, aos apóstolos, a lá o que nós queremos chamar. Mas não há uma simples fé ou crença nele. Tal fé seria, pois, igual ou semelhante àquela conhecida de Tiago, que nos diz: a fé sem obras é morta. Tiago 2, versículo 26. A fé, pois, só no sentido de acreditar, não salva mesmo ninguém. Só em nós dizer que nós acreditamos em Jesus Cristo, não salva ninguém. Nós temos que ter aquela fé viva em nós acreditar em Jesus Cristo, em nós o receber como Senhor e Salvador, em nós obedecer à sua palavra, os seus ensinos, a Bíblia Sagrada. Quem tem fé obedece à palavra de Deus, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador e assim obediente no nosso dia a dia. Ensine-nos como nós vivemos pela fé e como nós se tornamos filhos de Deus, como nós se tornamos na família de Deus. A Bíblia diz: quando o pecado entrou no mundo, causou uma enorme separação entre o ser humano e Deus. O pecado provoca a morte e não deixa perdidos. E nos deixa perdidos. Nós estamos perdidos e sem esperança. Para resolver a nossa grande perdição, Deus apresentou uma enorme salvação, enviou o seu único Filho para resgatar e dar vida eterna para todo aquele que crê nele. E só nele. A Bíblia de página, de capa a capa, diz que só Jesus pode salvar. Nós só podemos rezar a Deus. Todos os outros ensinos foram criados pelos homens. Foram criados pelo mundo. Criados pelo inimigo. Pelo diabo. Para que o diabo nos separe de Deus. E por isso eu estou aqui, chamado por Deus, para pregar a verdade da palavra de Deus, a salvação à humanidade. E nós temos que seguir a Bíblia. A verdade, a alegria só pode ser experimentada para aqueles que foram resgatados por Jesus. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, como diz em Lucas 19, 10. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, em João 1, versículo 12. Eu digo muitas vezes, falo muitas vezes nesse versículo, porque a razão que eu falo muitas vezes é porque o Espírito Santo me diz para eu falar. O Espírito Santo diz: as pessoas que estão-te ouvindo, poucas ou muitas que estão-te ouvindo, não conhecem a verdade. Não podem receber o benefício das promessas de Deus.
E por causa disso o Espírito Santo diz mais uma vez. Diz mais uma vez para que eles possam entender. E por causa disso é que eu vou repetir mais uma vez. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, dê-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Isto não são os meus ensinos. Isto não é a minha opinião. Isto não é a minha ideia. Há muitas pessoas que dizem mesmo, pessoas portuguesas próprias, aquela é de outra religião. Qual é a religião de Deus? Deus não tem religião. Ele não tem religião. Eu não quero religião. Eu não quero seguir os ensinos do homem. Eu não quero seguir os ensinos do mundo. Eu quero seguir a palavra de Deus. Porque eu estou convencido, eu acredito, que é a palavra de Deus que nos salva. Que é a verdade que nos liberta. Que é Jesus Cristo quem pagou pelos nossos pecados. Eu sei que Jesus Cristo pagou pelos meus pecados. E eu conheço, se não fosse Jesus Cristo que pagasse pelos meus pecados, eu não entrava no reino dos céus. E nós podemos ver em certos versículos bíblicos, em resposta, Jesus declarou, digo-vos a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em João capítulo 3, versículo 3. Eu não estou vos ensinando uma nova lição. Eu não estou pregando a minha opinião. Eu estou pregando a tua salvação. E agora tu tens a escolha. Rejeita ou aceita. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus que pode mudar a nossa vida. É a palavra de Deus que pode encher o nosso coração. É a palavra de Deus que nos transforma. E é a palavra de Deus que nos torna filhos e filhas de Deus. E vocês devem abrir a sua Bíblia. E vocês devem ler a sua Bíblia. Porque vocês não vão ter desculpas quando partirem do seu corpo. Quando chegar ao julgamento interno. Vocês não vão poder usar as desculpas que eram religiosos. Que era a sua religião. Porque Jesus não vai aceitar isso. Por causa disso é que ele disse, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não fui eu às tuas igrejas? E ele disse, sai daqui, que eu não te conheço. Mas Senhor, Senhor, eu ia às tuas igrejas. E ele vai dizer de novamente, sai-te da minha presença, eu não te conheço. E eu não quero que isso aconteça a ti. Eu não quero que isso aconteça a ninguém. E por isso, eu prego a verdade da palavra de Deus. Eu hoje podia fazer dinheiro pregando por uma religião grande. Eu podia fazer dinheiro pregar em diferentes igrejas. Mas a maneira que eu prego não é das maneiras que as igrejas do mundo aceitam a pregação. Porque a minha pregação é para dizer, tu não podes comprar a Deus. As igrejas do mundo dizem, dá 10% para Deus. Não, ninguém pode perdoar os teus pecados senão Deus. As igrejas do mundo, algumas, dizem que um padre pode perdoar os teus pecados. Ninguém pode ir para Deus a não ser pelo intermédio da fé em Jesus Cristo. Há quem ensina, podes tomar a hóstia sagrada que recebe Jesus Cristo. Até mesmo enganando as pessoas que um ser humano, um pecador como eu, podia trocar um bocadinho de pão em se tornar Deus. Uma coisa que a última ceia não nos ensina desta maneira. Deus não transformou o pão no seu corpo, Deus só apenas, Jesus anunciou que ia entregar o seu corpo para pagar pelos nossos pecados. E ele disse, e quando vocês comerem do pão, quando vocês alimentarem o seu corpo, vocês lembrem-se de mim. Porque ele sabia que nós tínhamos que se alimentar o nosso corpo várias vezes por dia. E todas as vezes que nós celebrasse a sua segunda vinda, para que nós se lembrasse do sacrifício que ele fez por nós, para que a nossa fé aumentasse, para que nós acreditássemos nele. E uma maneira que Jesus nos ensina para nós não se esquecer, mas para nós se lembrar dele, ele disse, farei isto em memória de mim. Ele não disse, farei isto e me come. Não, ele disse, farei isto em memória de mim. Mas há os ensinos do mundo que estão a confundir as pessoas. As pessoas pensam que são salvas para seguir religiões, seguir tradições. E Jesus Cristo disse, por causa da tua tradição,
nunca chegas a conhecer o poder de Deus. Isso é a verdade. Isso é a verdade. É a verdade da palavra de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, dê-lhe os direitos de se tornarem filhos de Deus. Se já fosses filho de Deus, não tinhas de tornar filho de Deus. Já eras filho de Deus. Mas a Bíblia diz que para nós se tornar filhos de Deus, nós temos que escolher em querer ser filhos de Deus. E para hoje nós podemos ver que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38, que Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados para receber o dom do Espírito Santo. Mas nós temos que se arrepender, escolher em querer seguir Jesus Cristo. E depois nós se batizamos em nome de Jesus Cristo para receber o dom do Espírito Santo. Mas as igrejas do mundo dizem: traz o teu bebê para a gente batizar. Não precisa se arrepender, porque não se pode arrepender. Mas não pode, se não pode se arrepender, também não pode aceitar o perdão do pecado. O bebê não tem pecados. Todo o pecado que o bebê, que é o nosso pecado mortal, que nós recebemos de Adão e Eva, esse pecado não entra em vigor até nós não ter a idade suficiente, o conhecimento suficiente de nós reconhecer que somos pecadores. E nós podemos receber o perdão desse pecado pela escolha própria, que é em aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus disse em resposta, e Jesus declarou: digo-vos a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Novamente, João capítulo 3, versículo 3. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é do dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Em Efésios 2, versículo 8 e 9. Maria não te pode salvar? Não está em parte nenhuma. Maria pode salvar. Mas em toda a Bíblia condena a salvação em outro qualquer a não ser Jesus Cristo. Onde é que nós podemos ler isso? Nós podemos ler isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Sim, eu não prego nada que não seja bíblico, que não possa provar que é da Bíblia, que é da palavra de Deus. O que é que diz? Atos dos Apóstolos 4, versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Só apenas o nome de Jesus. Tu queres a tua salvação interna? Um dia que tu saias do teu corpo, que vais sair, que é a morte física, que é o que as pessoas dizem: a morte, morreu. Tu não morres. Tu não morres. Tu sais do corpo. O corpo morre. O corpo não tem vida. É a mesma coisa como o meu casaco. O meu casaco está mexendo porque eu estou dentro dele. Há uma vida dentro dele. O meu corpo é da mesma maneira. O meu corpo morre. É como tirar o meu casaco, colocar o meu casaco sobre uma cadeira aqui no chão, não mexe. O meu corpo não vai mexer, porque morreu. Mas eu vou continuar. E é isso que eu estou falando. É o julgamento e a tua salvação. Aceita Jesus Cristo. Faz a escolha certa. Muito obrigado por me escutar. Até à próxima. Deus vos abençoe. Chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só me encontro